Então, beleza. Então, até agora a gente já viu o int, já viu a representação dos ints, esse rolo todo. E nessa hora, de novo aquela história, para que a gente vê essa complicação toda? É porque no final do dia, é isso que o computador faz, é isso que o computador entende, e C é a linguagem que vai te trazer mais perto do computador, mas aí depois aí você percebe que você não quer ficar perto do computador, você quer voltar para Python, mas não pode, porque principalmente eu já falei, engenharia da computação tem que saber programar em C, porque tem coisas que você só vai conseguir fazer bem se você fizer em C, não vai funcionar em Python e tudo mais, tá bom? Vamos lá. O que nós já vimos aqui, então, nós temos o int, que é o padrão, signed int, unsigned int, long int, signed, long int, unsigned, qualquer coisa, combinação disso aí. Tem mais um carinha que a gente tem que ver ainda. Bem, imagina que eu quisesse falar para o computador o contrário. O long é quando eu falo assim, cara, eu preciso de mais bits do que o int tem. Se você puder, arruma aí, cara, quebra esse galho para mim, tá? Agora, imagine que é o contrário. Eu estou fazendo um negócio e eu não preciso de todos os 32 bits. Não sei, né? Não preciso de todos os bits que o computador tem. E eu queria falar assim, olha, eu preciso de uma variável, mas é uma variávelzinha modesta, uma variávelzinha de boa ali, que a gente não vai guardar muita coisa nela, tá? E existe como você falar isso em C. Bem, se você sabe programar em C, você já deve ter ouvido falar, mas se você não sabe, chuta. Como é que a gente marca? Eu tenho uma variável int, certo? Vamos chamar int n aqui. Né? N eu já tenho em cima, int o. E eu quero marcar dizendo que essa variável ela não precisa de todos os bits do int. O que eu diria? Short. Short. Opa, Alpha pode ser também, não sei. short. Aí. Short int, certo? Short int. Quando você fala que é short, você está dizendo assim, olha, cara, eu não preciso de todos os bits. Então, um short int, vamos ver aqui quantos bits ele tem. Eu acho que ele. De novo. Essas coisas todas aí, aquela história. Você não pode confiar que o short vai ser menor que int. O short pode ser exatamente igual ao int. Você fala, olha, tá aí. Se você tiver alguma coisa que não tenha tantos bits assim, eu não vou precisar, tá? Mas aí o compilador pode achar que, ou a arquitetura do computador pode falar assim, cara, não compensa. Eu posso até te passar menos bits, mas não vai adiantar. Eu vou te mandar a mesma quantidade do int mesmo e boa, tá? Isso pode acontecer. Aqui nesse caso, nesse computador, se eu não me engano, ele é diferente. Olha lá, ó. Short tem 2 bytes, tá bom? Então, se ele tem 2 bytes, ele vai ter quantos bits, Arthur? 16. 16 bits. Então, ele vai ter esses 65 mil valores aqui. E daí ele pode ir de menos 32 mil a mais 32 mil e alguma coisa, certo? Então, esse daí é um short. No caso, então, a variável O é uma variável que vai ter 16 bits guardadas. É... aqui a gente não fez ainda, mas se eu colocar um signed aqui, ó, sei lá, em qualquer um deles, se eu colocar um signed ou unsigned, você acha que muda a quantidade de bits ou não? Acho que por quantidade de bits, acho que não. Não. Ele muda a faixa dos valores. É a mesma quantidade de valores, mas aí desloca, se for signed, de negativo até positivo, se for unsigned, só os positivos. Dá um offset, né? Só dá uma deslocadinha, um offset ali e boa. Entendeu? Signed e unsigned não muda a quantidade de bits que eu tenho. Então esse carinha aqui vai ser o nosso short. O short ele tem 2 bytes, é, o que vai me dar 16 bits, tá bom? E por fim, será que eu posso fazer? Eu quero menos bytes ainda. Será que eu posso fazer short? Quer dizer que eu quero menos bytes ainda? O que você acha? Fazer long, Hã? Olha, não posso. não. Short não pode. Então, porque short é algo que já lá não faz lá muito sentido. Porém, existe como você marcar uma variável, vou criar uma variável aqui, e aí eu vou dizer que essa variável ela tem a menor quantidade de bits possível na máquina, certo? Um bit só não tem como, nenhuma máquina, não que eu saiba, nenhuma máquina vai te dar um bit só. Ela vai te dar um bloquinho de bits, que seria um byte. Em geral, 8 bytes, tá? Houve um tempo que você tinha que se preocupar até com a quantidade de bits por byte, que existiam máquinas com 7 bits por byte, imagina só.
Mas esse tempo já passou. Hoje em dia todas as máquinas têm 8 bits. Então você pode tocar o barco assumindo que ela vai ter 8 bits. Aí eles tinham uma noção de palavra, coisa assim, mas a gente não precisa mais falar. Pode ignorar um pouco isso. Mas imagina que eu quero declarar essa variável aqui e eu quero dizer para o computador, olha, essa variável ela vai ter a menor quantidade de bits que você puder me oferecer. Para eu declarar essa variável, eu uso o char. Certo? Inclusive, se você for olhar, char é o mesmo que aparece aqui, tá? É o mesmo que aparece aqui. Esse char aqui embaixo. O que o char faz? O char é a menor quantidade de bits que você pode ter numa variável em C. Qual que seria essa menor quantidade de bits, Arthur? É 8 bits. 8 Um bits. byte. 1 byte. Então, char, em geral, é 1 byte. Uma coisa que é um pouco triste é que, dependendo do que você vai estar trabalhando, às vezes um negócio onde você esperaria ter um char, ele vai usar um int no lugar do char, tá? Quando a gente estiver trabalhando com entrada e saída de arquivos, a gente vai ter que se preocupar com isso daí. Tem um motivo para isso também, para fazer dessa forma. Então ele vai, mesmo querendo trabalhar com char, ele vai falar, não, você vai ter que trabalhar com int e boa. Mas por enquanto, tá tranquilo, o char vai ser a menor quantidade de... O char é a menor quantidade de bits que você consegue alocar no computador, tá? E aí, ele vai ser de 0 a 255, certo? Que é o que a gente fez aqui, né? Ou esse daqui, se ele for com sinal. Quando eu declaro o char puramente assim, ele também tá, o default, o padrão é signed, certo? Então ele vai de menos 127 a mais menos 128 a mais 127. Se eu quiser, eu posso marcar ele como unsigned. Certo? Posso marcar ele como unsigned. E aí ele passa a ser de 0 a 256. 0 a 255. Tá bom? Bem, com isso a gente cobre esses tipos básicos. Na verdade, o tipo básico aqui, a gente só viu 2 tipos, se você for ver bem, tá? A gente só viu 2 tipos mesmo. Quais são esses 2 tipos, Arthur? É o int O int e o char. e o char. É o int e o char. São os 2 tipos que a gente viu. Os outros são modificadores do int. Modificadores do int e modificadores do char. Entendeu? O tipo básico é o int. Você tá falando, eu quero um inteiro, para trabalhar com inteiro. Ah, mas, cara, preciso de mais bits se você tiver. Então, long int. Sem sinal. Unsigned long int. Ah, não, mas ele pode ser um pouquinho menor. Short int. É tudo int, certo? E o char é diferente. O char é garantido que ele tem a menor quantidade de bits, quer dizer, 1 byte. O char tem 1 byte. Você não precisa perguntar, nós podemos perguntar size of char, mas não precisa. Você pode ir na fé que ele vai ter 1 byte, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Só uma dúvida, só por curiosidade. Sim? Daria pra colocar, sei lá, short char ou long char? Não, Não funciona. não O GC funciona. ele ia bugar e falar, não, pode. Bem, podemos tentar, né? Essas coisas a gente sempre passa vergonha, a gente fala que não, depois de... Quem aprendeu a programar no século passado tem que se acostumar a passar essas vergonhas, entendeu? Tá falando que não pode. Não pode ter long e char ao mesmo tempo. Porque daí, cara, fica esquisito, né? Sim. Era só curiosidade mesmo, pra ver se Sim. funcionaria. Sim, não funciona. Tá bom, vamos lá. E aí eu posso ter long int. Ah, eu poderia ter long int. Long int. Não, também não. Ele fala que... aqui, ó. Nessa de cima aqui. Long. Tem long demais. É muito grande. É Pra muito GCC. longo. É Ele muito fala. longo. Muito grande, cara. Na boa. Não dá. E só que também repara que ele meio que falou assim, é demais pro GCC, né? Talvez ele Pra GCC. Talvez rode em talvez rode em algum outro. outro lugar, mas GCC não vai aceitar isso não, tá bom? Ok. Eu acho que a gente tem bastante coisa por hoje. Ah, não temos não. Temos que falar de mais uma coisa. Outra coisa uma coisa que a gente vai deixar para falar numa próxima aula, provavelmente na terça-feira. A gente vai falar do float e do double, que é outra maneira de você trabalhar com coisas não integrais, não inteiras, não números inteiros. Precisa de uma aula praticamente só para isso,
Porque tem um monte de pegadinha na hora que você está trabalhando com float. Ah, adivinha, né? Obviamente. Você acha que você iria fazer de uma forma fácil? Não. Tem um monte de pegadinha na hora que você está trabalhando com float e double. Funciona a maior parte das vezes, mas se você não fizer direito, você pode passar algumas horas tentando descobrir por que o programa está errado. E ele aparentemente está certo, mas tem alguma coisinha que você fez lá no double que fez ele ficar errado, tá bom? Bem, eu vou parar essa gravação e a gente volta e a gente só fecha tudo que a gente viu com mais um tipo de hoje e aí o tipo default que a gente fala, tá bom? Professor, Pode falar, Arthur. o Carlos Henrique perguntou se o char pode receber signed ou e unsigned. Pode. Tá aqui, unsigned. Nesse aqui. E ele pode ter. Ele pode ser signed também. Ele é signed por padrão. Certo? Você não precisa dizer signed. Mas se você quiser ser explícito, você pode falar. Ele é signed. Tá bom? Então, deixa eu parar aqui.